A paz do Senhor Jesus, chegamos nessa quinta-feira debaixo da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. Hoje, gente, nós vamos falar sobre a primeira carta de João, né? Mas antes disso, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse dia, né, gente? Porque se você está vivo, ainda tem propósito, tá? Satanás, ele quer que nós acreditamos que a nossa vida não vale de nada. Ele quer nos enfiar dentro de uma caixa para nos deixar presos ali. Porque ele sabe que quando nós temos fé em Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus ele nos liberta e nós entendemos o plano de salvação, nós viramos uma ameaça para ele, né? Nós viramos uma pedra no caminho dele. Porque quando nós temos vida com Deus, Deus ele nos revela as coisas. Deus ele nos usa para quebrar muito mal. Então não caia nessa armadilha de Satanás, porque ele quer colocar na sua mente que a sua vida não vale de nada, que você não veio para nada. Ele quer colocar na sua mente que a sua vida é só trabalhar, dormir e trabalhar e depois morrer. É isso que Satanás quer colocar na nossa mente, mas a nossa vida é muito além do que isso. Mas vamos orar para o Senhor Jesus estar de frente desse vídeo. Senhor, poderoso Deus Pai, estamos aqui, Rei da Glória, debaixo da Tua graça, debaixo, Senhor, da Tua permissão. Nós não somos dignos do Senhor, mas nós precisamos de Ti, Senhor. Vai de frente, Pai, quebra todo mal, toda armadilha, toda cilada, Senhor. Vai caindo por terra no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Vamos abrir em primeira carta de João, capítulo 1, né? Vamos ler o capítulo 1 e capítulo 2. Amém, gente? Vamos ler o capítulo 2 até o versículo 17. Né? Vamos ler do capítulo 1 inteiro e capítulo 2 até o versículo 17. E eu vou ministrando para vocês o que o Senhor Jesus for falando comigo. Amém? A palavra da vida. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos e vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que está com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem de Cristo nos deu é que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com a palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado, né? Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós, né? Na palavra do Senhor Jesus, diz que Satanás ele é o pai da mentira. E também diz que não tem como você seguir a dois senhores, né? Porque há de agradar um e há de desagradar o outro. Né, gente, nessa situação que está acontecendo aqui, é que nós sabemos que João, ele andou com Jesus, ele viu Jesus. E ele ficou indignado porque estavam se levantando falsos profetas, que hoje em dia não é diferente, né? As mesmas coisas que aconteceram lá naquele tempo, acontece hoje em dia também, e não é diferente. Né? Porque estavam se levantando pessoas falando que Jesus não era o Salvador,
falando que não existe só uma forma de salvação, existe várias, mas o Senhor dizendo que só é um caminho, que é Ele. E tipo que estava acontecendo que pessoas estavam se levantando para desmentir Jesus, falando mentiras, né? Aí João, ele se levantou e escreveu essa carta, né, que nós acabamos de ler, né? Escreveu esta carta para alertar as pessoas para não caírem, né? Porque ele diz que Deus, ele é luz. Então nele não há escuridão. Então se ele diz isso é porque estavam falando que Deus não era luz, que Deus não era o caminho, né? A luz, ela é a solução, né? Que quando nós estamos no escuro e nós queremos encontrar algo, nós temos que acender a luz para a gente poder ver, né? Então isso se encaixa em vários contextos e vários fatores da nossa vida, né? E João está falando também a respeito das ações e das palavras, né? Porque é muito fácil eu dizer que sou cristã, mas se as minhas ações ela não condiz com o que eu digo, né? Então tudo, gente, tem que andar em coerência, sabe? Eu posso estar aqui gravando vídeos para vocês, né, falando desse Jesus maravilhoso, e dentro de casa, atrás das câmeras, eu xingo. Então isso significa que eu não tive encontro com Deus. Isso significa que Jesus não é na minha vida, sabe? Aí vamos começar a ler o capítulo 2, né? Como nós lemos no final, né? Se dizemos que não temos cometido pecado, fazem de Deus um mentiroso, e a sua palavra e a sua mensagem não está em nós, né? Meus filhinhos, escrevo isto a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos os mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. Não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que o amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu, né? Olha o que nós acabamos de falar, né? Se eu falo que eu tenho vida com Deus, se eu digo para vocês que Jesus é na minha vida, eu tenho que ter as mesmas atitudes que Ele, a mesma postura, sabe? Temos que viver como Ele viveu, né? Meus queridos amigos, este mandamento, eu estou dando a vocês, não é novo. É um mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo porque a sua verdade é vista em Cristo. E também, a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. Pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão, até agora. Quem ama o seu irmão e vive na luz, e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Né, gente? Aqui está falando a respeito, né, que a luz é quem? Jesus. Então, se eu tive um encontro com o Senhor Jesus, se eu oro todo dia, se eu leio a Bíblia, se eu verdadeiramente se eu tenho vida com Deus, não tem como eu ficar em meio de rodinhas de fofoca, em meio de intriga, sabe? Isso não condiz. Se eu estou falando que eu sou cristã, que eu busco a Deus, que eu oro, mas eu continuo nessas rodinhas de fofoca, se eu não consigo liberar perdão, se eu não sou humilde, sabe? Então isso diz que você não está na luz. Filhinhos, escreva a vocês porque seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pais, escreva a vocês porque conhece aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escreva a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Escreva a vocês, filhinhos, porque conhece o Pai. Escreva a vocês, pais, porque conheceu aquele que existiu desde a criação do mundo. Escreva a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Não ame o mundo nem as coisas que há nele.
Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Né, gente? Com certeza, naquela situação, né, que estava acontecendo nessa ocasião aqui, né, as pessoas já estavam se deixando levar pela natureza humana, sabe? Já estavam deixando Jesus de lado, né? Mas Deus levantou João para reafirmar, para deixar uma carta para eles, para não desistir, para continuar acreditando em Deus e para não dar ouvidos para pessoas que estavam falando, para não dar ouvido os falsos mestres que estavam levantando acusações, desmentindo Jesus, sabe, gente? Que vocês venham ser como Jesus, gente. Que vocês venham buscar, que vocês venham orar, ler a Bíblia, gente. Porque não tem outro caminho a não ser Jesus, sabe, gente? Somente Jesus tem poder para libertar o homem deste mundo, sabe? E nós estamos em um mundo onde tem muitas religiões e todas dizem que levam a Deus, mas não leva, gente. Isso é tudo papo furado. Somente o caminho de Jesus leva a Deus. Tá bom, gente? Não se engane, porque depois que você morre, segue-se o juízo. E infelizmente, gente, tem aquelas pessoas que elas só vão acreditar na hora da morte. Só vão querer Jesus quando estiver ali, há 10 minutos para morrer. Porque nós somos assim, gente. Nós somos seres humanos, nós somos mal, nós somos ruins. Nós estamos inclinados para a morte, né? É o pecado, ele entrou no mundo. Então, gente, tome cuidado. Não ouve tudo, não acredite em tudo que vocês ouvem, que você vê. Sabe, gente? Porque Jesus é a única verdade revelada, sabe? Satanás, ele vai vir com montes de histórias, com vários contos. Não por causa disso, por causa daquilo, não sei o quê. Mas é só Jesus, gente. É só Jesus que pode nos libertar, que pode mudar o homem, que pode salvar. Amém, gente? Fica com essa palavra e que a graça e o amor do Senhor Jesus esteja com vocês.